Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com o nosso time aqui da casa, com os professores, a professora Mariane Fiumari, professor José Flávio Ferrari e Caio Domingues, que tantas vezes já participaram aqui do nosso programa. Então, já começo cumprimentando os nossos convidados. Professora Mariane, como vai? Tudo bem? Bom dia, Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que o nosso ouvinte vai nos prestigiar. Quanto tempo? Estou feliz de estar aqui de volta e muito feliz de poder tratar de um assunto tão importante. E também contamos aqui, como falei, com os professores José Flávio e Caio Domingues. Como vão? Tudo certo? Fala, meu amigo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso ouvinte. Obrigado, Augusto, mais uma vez, pelo convite, por, na verdade, ceder seu espaço aqui para a gente falar desse tema tão relevante que é o exercício da advocacia em crimes relacionados à lei de drogas. Obrigado. Fala, pessoal, muito bom dia, professor Caio Domingues aqui, mais uma vez no Conversa Criminal Podcast. Eu acho que deve ser o quinto ou sexto episódio, e como não poderia ser diferente, vai ser sobre alguma coisa relacionada à lei de drogas. Então, obrigado, Augusto, pelo convite, por ter aberto aqui esse espaço novamente. Maravilha! Hoje vamos falar, aproveitando o gancho, né, os professores José Flávio, Mariane e Caio, eles estão lançando pelo curso SEI uma nova edição do curso Fórmula de Defesa na Lei de Drogas. Então, aproveitando esse gancho do curso, eu fiz o convite aqui para os professores e meus amigos para falarmos sobre esse tema da advocacia na lei de drogas, problemas, oportunidades, aspectos gerais voltados a esse tema, e também a importância de você, jovem advogado ou estudante de direito, que tem essa vontade de atuar na advocacia criminal, qual que é a importância de ter esse conhecimento, essa atuação na lei de drogas, quais são as oportunidades e aí que você pode explorar. Então vamos pegar como um gancho o lançamento do curso para falarmos de aspectos gerais, né, relacionados à advocacia na lei de drogas. Então já lanço aí a primeira pergunta. Como vocês começaram a advocacia na lei de drogas? O que vocês enxergaram assim como principais dificuldades, oportunidades, assim, um aspecto geral? E acho que essa pergunta em especial eu vou direcionar para o Caio, porque o Caio ele tem a página dele que é o Descriminalize, né? O Caio ele tem uma forte, né, assim como os colegas, mas o Caio ele tem ali o tema principal, assim, que ele sempre discute é a lei de drogas, né, Caio? Então, já vou te jogar essa primeira pergunta, daí para os nossos convidados também comentarem na sequência. Vamos lá, eu desde o início da advocacia, desde o início da graduação, na verdade, esse é um tema que me afetou, assim. O primeiro artigo que eu publiquei na minha vida foi sobre a descriminalização do 28, especialmente em relação à maconha, que estava surgindo os primeiros votos ali do RE do Supremo, que acabou de ser julgado, né? Então era um tema muito em pauta naquela época. Já na advocacia, eu acabei começando a ter muitos casos em lei de drogas, não porque eu gosto, mas é porque é o que mais tem mesmo, entendeu? No Brasil. Essa é a lei que mais prende, né? Essa é a lei que mais tem processos em curso, com presos provisórios ou execuções penais, e aí o Zé pode falar muito melhor que eu, mas de prisões pena aqui no Brasil, eu acho, eu não sei, vou chutar, 60% é de lei de drogas, ou tem algum envolvimento com lei de drogas. E a maior dificuldade que eu tive no início, e tenho até hoje, essa continua sendo uma dificuldade minha, é lidar com questão probatória, sabe? Porque em um Estado democrático de direito, né, que é o que eu imagino que a gente esteja, ou que a gente devesse estar, estándares de prova eles deveriam ser um pouquinho mais complexos, né? Superar a presunção da inocência deveria exigir um pouquinho mais. E a gente até hoje bate na mesma tecla, né? Que é a palavra dos policiais no processo penal. Isso desde o início foi uma dificuldade para mim, hoje continua sendo. Por quê? Porque a gente entra no que o professor Marcelo Semer, né, sempre diz no livro Sentenciando o Tráfico. Ele é desembargador da 13ª Câmara Criminal, TJ de São Paulo. Quase 90% das prisões, quase 90% dos processos de tráfico iniciam com uma prisão em flagrante. E se inicia com uma prisão em flagrante, foi alguma busca que foi realizada ali, pessoal, veicular, domiciliar. E se isso aconteceu, é porque
o policial ele vai justificar o motivo, entendeu? E é nessa justificativa que vem o cerne das questões envolvendo as prisões de tráfico de drogas, né? Por que foi realizada uma busca sem mandado? Ah, porque estava atitude suspeita. Ah, porque ele passou a droga para alguém. Ah, porque ele fugiu. E como é que a gente prova o contrário? Então, inevitavelmente, casos de drogas chegaram no meu escritório, eu tive que me especializar nisso. Coincidiu com eu gostar muito do tema e ser muito crítico. E até hoje, os desafios continuam. Porque a gente continua debatendo alguns temas que, para mim, não vão ter muitas consequências práticas, mas em outros, e isso o curso está trazendo bastante, a gente está avançando. Aquela suposta confissão informal no flagrante. Ah, ele confessou que era traficante. Ah, ele confessou que... Não vale nada. Não vale nada assim, né? Agora, penso eu que não vai valer muita coisa. Com o Aresca, depois eu pego o número. Mas aquela história de, ele autorizou que eu entrasse que a polícia entrasse na casa. Também, hoje, o STJ ele já está criando muitos precedentes legais sobre a palavra dos policiais no processo penal e o quanto elas são verossímeis ou não. Então, essa é uma das ideias do curso, porque essa vai ser uma das maiores dificuldades que os alunos vão ter, alunos e advogadas, né, evidentemente. E Mari, você, como professora de processo penal, certo? Como é que você enxerga isso, né? Você atua, né? Você tem alunos da graduação, você é a professora da graduação, né? E qual que é a tua visão a respeito desses aspectos processuais, envolvendo a lei de drogas, e mesmo a tua experiência como advogada? Não, perfeito, Augusto. Eu acho que o Caio sintetizou bem o sentimento, a vivência da advocacia criminal com a lei de drogas e também enquanto professores, né, professor e professora. A lei de drogas é a que mais processa e prende pessoas hoje ainda no Brasil. E, inevitavelmente, o advogado e a advogada vai se deparar com casos envolvendo a lei de drogas na sua carreira. Se partir também para a docência, vai precisar, né, tratar desses temas relacionados à lei de drogas, tanto na parte material quanto na parte processual, porque as pessoas, os estudantes, ao saírem da graduação, vão, se partirem aí para o exercício da advocacia, vão se deparar com esses casos, sejam contratados ou sejam nomeados, né? Na advocacia dativa, na advocacia nomeada pelo Poder Judiciário, a maioria dos casos envolvem a lei de drogas. Então, é preciso se aprofundar um pouquinho nesses temas para poder prestar um serviço de qualidade, um serviço estratégico para o seu cliente contratado ou para o seu assistido, se você for nomeado em casos envolvendo a lei de drogas. E a minha especialidade na docência na academia, na docência, é o processo penal, e nós conseguimos encontrar diversas saídas processuais nos casos envolvendo a lei de drogas, porque normalmente no mérito está todo mundo meio complicado, né? Como o próprio Caio disse. A produção de provas no processo penal envolvendo esse tipo de crime é muito rasteira, é muito precária. Você, né, como o Caio bem disse, normalmente você tem ali a prisão em flagrante, a apreensão da droga, o laudo toxicológico, às vezes não é nem oficial, é só o preliminar, e o depoimento dos policiais. Então, no mérito, você tem dificuldade de discutir as coisas. Então, as saídas podem ser mais processuais do que materiais, né, de direito material. E eu acho que o grande problema também, como adiantado aqui, é a produção da prova, é o standard probatório. A gente discute a produção de provas, os standards exigidos para o processo penal, né, na academia, na docência, né, desenvolvemos diversas teses aí a respeito dos estándares de prova, e quando chega no processo de verdade, na realidade da coisa, não existe, né? Basta que você tenha a apreensão da droga, basta que você tenha o testemunho policial para que aquela pessoa seja condenada, para que aquele investigado ou acusado seja condenado. Então, que estândar de prova é esse, né? Que basta o depoimento do policial, que ainda é valorado de forma diferente em relação aos outros depoimentos, né? É dada ali uma supervalorização em razão da boa-fé do cargo público exercido por aquele policial. Basta isso para que haja uma condenação. Às vezes, o estándar de prova em processos cíveis é muito mais alto, é muito mais complexo você provar
fatos no processo civil do que na lei de drogas, né, nos processos envolvendo a lei de drogas, porque basta realmente a apreensão da droga e o testemunho policial. Então, em razão disso, de todas essas dificuldades da advocacia criminal, da atuação nesses casos, que surge o curso, né, que surgiu a ideia lá para a primeira turma, que se renovou agora para a segunda turma, da gente pegar na mão do estudante que acabou de sair da graduação, do estudante de pós, né, e do advogado que está começando a atuar na área criminal, né, está se especializando aí na advocacia criminal, pegar na mão dessa pessoa e falar, vem com a gente, que talvez a gente tenha acumulado um conhecimento aí estratégico e também acadêmico, né, não é só da vivência da advocacia, mas é também da vivência acadêmica, para ajudar nas estratégias de direito material e de direito processual. E tanto é que o nosso curso, isso já foi dessa forma, já aconteceu dessa forma na primeira turma, mas, né, se renova agora na segunda turma, pretende ser como se fosse um livro, realmente, dos temas relacionados à lei de drogas. Então, as nossas aulas são sempre objetivas, né, vão direto ao ponto, pretendem ser curtas, como se fosse realmente um livro, que você abre o sumário dele, vai direto na aula que você quer, daquele tema que você quer estudar, que você quer ouvir, e se especializa naquilo, sempre também com peças de apoio, né, material escrito de apoio, com jurisprudência, com doutrina, enfim. Foi pensando na pessoa que quer estudar aquele tema, no advogado que quer estudar aquele tema, para aplicar no seu caso, né? Num caso em que está lidando na prática. Só para eu contar um caso, Augusto, tudo que a Mari falou, eu acabei falando na última aula que eu gravei, que já deve estar disponível para os alunos aí, que eu acho que é o exemplo de caso suprassumo do que é a lei de drogas no Brasil hoje. Que eu peguei um caso aqui de um cliente que estava preso em uma das PELs de Londrina. Peguei um caso em parceria com um advogado amigo nosso, Lucas Micali. Presta atenção na história e isso condenou ele. É SOI que vocês chamam, né? Aqui, gente, eu não sou do Paraná, eu sou de São Paulo. É SOI? É SOI, né? Tá. Aqui é o SOI, que é o... SOI. É a Polícia Penal que faz as inspeções na célula, que é né? o pessoal de operações especiais do sistema da Polícia Penal. Isso, né? Beleza, tá. Aí eles entraram em um dos cubículos, né? Que vocês chamam cubículos aqui. Tinha 10 pessoas. Eles encontraram meio quilo de maconha. E espontaneamente esse que agora é meu cliente, não era, né? E espontaneamente esse indivíduo decidiu que queria ficar mais uns 10 anos preso. Porque, segundo os policiais penais, ele assumiu a propriedade dessa droga. Que estava num vaso sanitário. Tinha 10 pessoas, eu vou repetir. Beleza. Segundo os policiais penais, ele instantaneamente, né, informalmente, ele confessou, levaram eles, setor de operações especiais, isso mesmo. Pegou ele de lá, levou para uma delegacia de flagrante, e desde o flagrante, não é aquele caso em que lá no flagrante ele confessou de novo, sabe, sem advogado. Não, desde o flagrante ele tem a mesma versão. Ele fala, eu não confessei nenhuma, não confessei, não é minha. Opa, não é minha essa droga. Desde o flagrante. Foi nomeado defensor dativo para ele. O defensor dativo ele foi até diligente. E o que o defensor dativo fez? Olha, ele está falando que não é dele, tinha mais 10 pessoas. Eu quero que expeça um ofício para o presídio, eu quero saber o nome dos outros 9, para colocar os outros 9 testemunhos aqui. O juiz foi indefiro. Para mim, não é uma prova relevante. Bom, isso foi suficiente e condenou ele a 10 anos de prisão. E eu entrei agora, conseguimos reduzir a pena dele, porque eu entrei agora no STJ e falei o seguinte, olha, não deferir ouvir os outros 9. Não tem uma câmara no presídio para mostrar alguma coisa? Só isso é suficiente para condenar? Eu consegui pelo menos, sabe o quê? A confissão espontânea. Porque eu falei assim, eu fiz um pedido alternativo no meu HC, né? Falei, olha, você não vai absolver por falta de provas? Pelo menos então que se aplica a confissão que ele supostamente realizou. Isso aí diminuiu 2 anos de pena dele, pelo menos, né? Mas é isso, os casos que a gente pega na lei de drogas é isso. Então, pegando o gancho da Mari, a maior parte das absolvições que você vai ter na tua advocacia não é por falta de provas, é por nulidade. Nulidade da busca, nulidade de alguma diligência. São questões processuais. Infelizmente, é assim que funciona a lei de drogas no Brasil. E eu falo desse caso no curso, tá?
E vocês comentando, né, tanto como o Caio como a Mari comentaram a questão do standard probatório, muitas vezes eu, por exemplo, estou com um caso desse em que o indivíduo comprovadamente ele é usuário crônico de cocaína há anos, né, foi internado várias vezes, vizinhos, vários testemunhos demonstraram que ele é usuário, ele tem ocupações laborais, né, ele trabalha, ele tem uma atividade profissional, então, digamos, seriam elementos que poderiam, assim, presumir, né, dentro de uma presunção da inocência, de que ele não faz do tráfico o seu meio de vida. Contudo, a prisão dele, por exemplo, se deu no momento em que ele estava de bicicleta, retornando do ponto, né, da boca, com 12 gramas de cocaína, certo? Retornando para a casa dele. A polícia militar abordou, porque, assim, abordou por quê? Porque, primeiro, é morador de periferia, ele se enquadra dentro daquele recorte da seletividade penal das agências secundárias de criminalização, que são as forças de segurança pública. Como no livro do Zaffaroni, que o Caio está mostrando agora aqui para você ouvinte que está nos acompanhando em áudio. A questão é, fiz toda essa instrução com base nisso, demonstrando que ele é usuário, ele não é traficante, ele tem trabalho, todos os vizinhos que conhecem da região sabem que há anos ele é usuário de cocaína, a família dele também depois, em várias ocasiões ele foi internado, né, em clínicas, como eu citei. Enfim, vindo agora para a fase de alegações finais. Olha, não é por nada, gente, mas às vezes eu tenho ódio de certos membros do Ministério Público, tá? Veja só, o promotor, nas suas alegações finais, coloca, olha, tudo bem, foi demonstrado que ele é usuário de cocaína, né? O depoimento oral, né, das testemunhas, a demonstração que ele exercia uma atividade profissional lícita, que ele foi internado em várias ocasiões na clínica. Contudo, isso não demonstra que ele não era traficante. Pois, ele estava numa região que é notório, né, de venda de entorpecente, e ele foi pego com 12 gramas embaladas para consumo. Vejam só. Então daí a gente lê, né, a gente estuda na faculdade, né, na graduação, o aluno aí da Mari, né, os alunos estão indo no primeiro, segundo ano do curso de Direito, que existe algo chamado presunção de inocência. Mas para muitos promotores, não de justiça, mas de acusação, não vou nem falar de acusação, promotor de condenação, não há presunção de inocência, é presunção de culpa. Porque se ele estava vindo de um ponto de venda, ele é traficante. Se ele estava com droga embalada, ele é traficante. Agora, a pergunta que eu faço, é isso que eu vou colocar agora nas minhas alegações finais. Onde que o indivíduo vai comprar droga? No açougue? No mercado? Na padaria, senhor promotor? O indivíduo vai comprar o produto, ele desembala no momento da venda? Então a gente chega lá no supermercado, vai comprar uma carne embalada a vácuo. A gente abre a carne e leva ela na mão? Cara, isso não faz o menor sentido argumentativo. Se o indivíduo vai comprar droga, ele vai comprar droga no ponto de venda de droga. Se o indivíduo vai comprar droga, ele vai comprar uma droga embalada para venda. Isso é evidente. E o detalhe principal, um exemplo. Ele não estava parado numa praça como se estivesse expondo algo à venda. Não, a polícia abordou ele ao caminho de casa. Tanto que fala que ele estava de bicicleta voltando para casa. Então, assim, gente, eu fico abismado com princípios tão básicos, tão elementares do direito penal, do processo penal, e a gente vê, desculpa o termo, ouvintes, mas a pachorra de ver um membro do Ministério Público que estudou muito para passar num concurso público, que penso que deve ter um mínimo de conhecimento de que é o sistema carcerário brasileiro, e com a pachorra de pedir a condenação por tráfico de drogas de uma pessoa que comprovadamente é usuário. E se há qualquer dúvida, a dúvida milita a favor de quem? Esse questionamento, não é? Indúbio, pau no réu ou pró réu? Né? Então aqui, peço desculpas por esse desabafo, porque eu li ontem à noite essas alegações finais do Ministério Público e eu tô com perdão do termo, puto com isso.
tá? Então aí feito esse meu desabafo, passo aí a palavra para o Zé Flávio, que ao final de contas, tratamos aqui da instrução, dessa abordagem policial, dessas questões aí do processo penal, mas vindo uma condenação, vai desaguar numa execução penal, que é a especialidade do nosso amigo José Flávio Ferrari. E aí, Zé, você está com a palavra. Quais são as tuas percepções, críticas, desabafos a respeito da execução penal? Fala, Augusto, meu muito obrigado. Olha, e é por isso que eu não leio intimação à noite, Augusto. Tá? Inclusive, se eu posso deixar uma lição aqui aos jovens advogados, se você é ansioso, tá? Não leia intimações no período da noite. Você não vai dormir, tá? Espero que você tenha dormido bem, Augusto. Olha, vamos lá. Você fez a pergunta para a Mari, para o Caio, e eu preciso antes também fazer um breve aparato aqui de como que eu comecei a atuação na lei de drogas. Talvez a pessoa ainda não saiba, mas eu comecei dentro de uma unidade prisional, né, trabalhando enquanto estagiário dentro de uma unidade prisional em 2018. Aliás, perdão, 2012. 2012, então já faz mais de 12 anos. Tá? E bem nessa época ainda existia discussão a respeito da Lei 11.464 de 2007. Essa lei, ela introduziu as frações de 2/5 e 3/5 para progressão para crimes hediondos e equiparados, dentre eles a lei de drogas. E toda vez que eu conversava com as pessoas que estavam detidas, presas naquele local horrível, eles falavam para mim, doutor, mas a pena do colega aqui da mesma cela é de 18 anos. Só que desses 18 anos, ele tem que puxar 3 no fechado. Por que eu, que tenho uma pena de 5 anos, tenho que puxar 2? Você não é desproporcional isso aqui? Então, e aí eu comecei a puxar, cavar, investigar, estudar, e eu vi que o Valois, nos livros dele, ele fala justamente a mesma coisa. Há uma desproporcionalidade nessa lei. Uma coisa, de fato, é a aplicação da lei, tá? É a aplicação do tipo penal, a punição. Uma coisa é a existência de penas maiores para determinados crimes. Outra coisa é o agravamento e recrudescimento de outras circunstâncias secundárias, como é a progressão de regime e livramento condicional. Então, na verdade, você tem uma pena de tráfico que é muito mais grave, muitas vezes, que uma pena de homicídio. Tá? Né, homicídio simples, etc., que não é hediondo, equiparado. Então, o crime de tráfico de drogas, ele acaba tomando também esse ponto central, não só por, de fato, escancarar essa desproporcionalidade na forma de tratamento, na execução penal, mas também por ser, como a gente está tratando aqui, ser uma sentença fácil de ser publicada e de ser e uma pena fácil de ser aplicada. Por que eu falo isso? Eu também fui assessor de juiz. Uma vez eu encaminhei um áudio para o Caio, tá? Já conheci o Caio, e é uma coisa que me incomoda muito. Em 20 minutos, menos de 20 minutos, eu fiz uma sentença punindo uma pessoa uma pena de 8 anos de reclusão de tráfico de drogas, no fechado. É fácil, tá? É fácil. E isso me dói muito dizer. Lógico, existem aquelas circunstâncias, tem situações que você consegue lidar com aquilo melhor. Mas isso me machucou muito porque a minuta de sentença que eu fiz, logicamente, ela passa pelo juiz depois, etc. E eu, né, eu posso dizer que eu sempre fui da defesa, então nesse caso não tinha outra solução. Mas em menos de 20 minutos saiu uma minuta de sentença, uma condenação de 8 anos em regime fechado. Em menos de 20 minutos, lógico, né, o processo demorou 3, 4 meses ali para ser concluído, mas em menos de 20 minutos eu acabei tirando 8 anos da vida de uma pessoa por conta de um crime de tráfico de drogas, por conta de um motivo que ele tinha um objeto ilícito, né, que estava sendo comercializado. Enfim,
essa é uma das coisas que mais me dói. E o objetivo, inclusive, desse curso, tá, do Fórmula, tanto da primeira quanto da segunda, é apresentar instrumentos para que isso não aconteça. É apresentar instrumentos para que exista uma defesa efetiva, apresentar instrumentos, estratégias de atuação, sejam elas processuais e materiais, que buscam mitigar esse tipo de dano. Então, o contexto aqui é o seguinte: desde essa inquietação a respeito dessa lei que foi publicada, que alterou as frações, até a experiência enquanto assessor de juiz, que redigia minutos de sentença, fazia análise de processo, e agora, sobretudo, no exercício da advocacia, né? Então, eu passei por algumas etapas que eu tenho certeza que contribuem para os alunos, para o aprendizado dos alunos, e também acabam, ao longo desses anos, logicamente, mostrando também um amadurecimento próprio a respeito de toda essa temática. Mas, de fato, a lei de drogas é uma coisa que sempre me inquietou, um estándar probatório mínimo para condenação, agravamento de frações de forma completamente desregrada, desproporcional, um tempo de aprisionamento excessivo para esse tipo de crime que, mais uma vez, não faz nenhum sentido, né? A gente já perdeu as guerras às drogas. Essa política de guerra às drogas já é uma política falida. Nós podemos ver, inclusive, os próprios Estados Unidos, que foi o precursor de tudo isso, com Nixon e etc., já voltando um pouco e rediscutindo isso. Países também europeus, até mesmo aqui da América do Sul, com um avanço extremamente interessante na política das drogas em si, é uma política muito mais atenta ao tratamento do que propriamente à repressão. Então, toda essa inquietação, logicamente, fez com que nós nos uníssemos, eu, Caio e a Mari, para trabalhar lei de drogas, para ensinar pessoas, para trazer discussões novas, atuais, interessantes, pontos de vista relevantes sobre o tratamento penal, processual, criação de estratégias na execução penal, na ação penal e na instrução, no inquérito policial. Então, de cabo a rabo, a gente está falando sobre isso, né, apresentando estratégias. Então, essa é a inquietação, esse é o objetivo, tá? Solucionar esses problemas pontuais dos nossos alunos de uma forma eficaz, séria, técnica, lógica, sem achismos, sem opiniões, mas com base na ciência e um estudo real. O objetivo, Augusto, se me permite ainda concluir aqui, não existe atalho, tá? Não existe atalho. Isso é uma coisa que eu, a Mari e o Caio temos também de certeza. Não existe atalho. Ou seja, não existe resposta pronta, rápida, extremamente fácil para você tanto construir a tua carreira quanto adquirir conhecimento adequado para defesa em processos desse tipo. E é por isso que a gente, pensando nisso, inclusive, fez esse curso para não apresentar respostas fáceis, mas acelerar o aprendizado. Acho que esse é o único caminho viável. Então, de fato, a proposta é acelerar o aprendizado, acelerar a aquisição de conhecimento e facilitar também a compreensão do processo e a criação de estratégias efetivas na defesa. Com toda essa fala de vocês, né, José, e você colocando essa questão que numa minuta de sentença, né, que você estava ali auxiliando o juiz que você assessorava, né, a elaborar, em 20 minutos você decidindo a vida de uma pessoa e da família dela. Porque... Justamente isso. Porque, assim, tem outros aspectos, né? A gente estuda, né, que a pena ela não pode transcender a pessoa do condenado. Isso que consta no nosso ordenamento. Mas na prática não é assim. Quando você está condenando aquela pessoa, você está condenando ela e a família dela. Porque essa pessoa, essa família dela vai ter ali o sofrimento de ter o seu ente querido apartado, né, do meio familiar, né, para ingressar numa masmorra,
que é isso que é o nosso sistema penal. E essa família vai ter que passar por todo o constrangimento, essa violência institucional, que é a questão de registrar a carteira para visitação, estar na fila de visitação na unidade penal, sofrer assédio moral por parte dos agentes. E é isso que ocorre na prática. Então, são questões que a gente tem que pensar não só no aspecto jurídico, mas no aspecto humano. E aí volta a crítica. Temos a violência legítima, o monopólio da violência legítima do Estado, que é o aparelho de violência do Estado apartar essa pessoa e encarcerar ela. E para isso temos que limitar esse poder do Estado. E para isso que existe o ordenamento jurídico, para isso que existe o processo penal, é para isso que existe o devido processo, é para isso que existe o estándar probatório, para você encarcerar aquele que tem que ser encarcerado. Mas na lei de drogas a gente não vê isso, né? A gente vê lá simplesmente uma palavra de um policial, que a gente não sabe qual é o interesse desse policial, que pode estar de boa fé ou não, que pode ter se equivocado. Isso acontece. Tem situações que a pessoa ela tem uma percepção da realidade que não significa necessariamente a realidade. Então, são todas essas questões que a gente tem que pensar. Deixa eu fazer um adendo a respeito dessa violação que é a revista vexatória. O STF está julgando essa temática, tá? Para quem não sabe, o STF está julgando essa temática da revista vexatória. E os votos começaram muito bem, tá? Os votos começaram muito bem. Então, nós tivemos os primeiros votos ali, né? É sob relatoria do ministro Fachin. E ele, de forma brilhante, fez um voto maravilhoso, tanto o relatório quanto o próprio voto em si, no sentido de declarar inconstitucional toda e qualquer revista vexatória às mulheres que ingressam nos presídios para visitar seus maridos, para visitar seus filhos e etc. Estou falando aqui, tá, do tema 998 de repercussão geral do STF, agravo em recurso extraordinário 959.620 do Rio Grande do Sul. E a questão aqui é a seguinte: o ministro Luiz Edson Fachin deu esse voto declarando completamente inconstitucional e inadmitindo qualquer tipo de revista vexatória, da forma como de fato a Constituição garante. É um direito à privacidade e intimidade. Esse voto foi seguido de forma integral pelo ministro Roberto Barroso, pela ministra Rosa Weber e pela ministra Carmen Lúcia. O ministro Gilmar Mendes, né, que é o quinto, então, a acompanhar essa tese, ele ainda criou um novo tópico, declarando de fato inconstitucional, mas dando um prazo de adaptação pelos estados de 24 meses, que eu acredito que esse seja o posicionamento que, no final das contas, vai ser seguido. Só que aí que está a reviravolta desse problema todo que a gente está analisando. Por outro lado, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli, que falaram: é constitucional e pode sim realizar essa revista vexatória. Lógico, eles falam: eventual excesso ou abuso para realização, cabe responsabilização do agente. Aí chega lá no STF a gente discutindo isso aí, não pode discutir o eventual excesso porque é revolvimento fático probatório. Mas essa questão é a seguinte: dentro desse mesmo contexto, ainda faltam votar ministros Zanin e Fux. Ou seja, está 5-4. Falta Zanin e Fux votar. O que vai acontecer? Eu sou pessimista. Aliás, não vou falar que eu sou pessimista, eu sou realista. Eles são os piores ministros que a gente tem no STF. Fux e o Zanin. O que a gente vai ter, então, de resultado? Com certeza um 6-5 a respeito da validade da revista vexatória.
Lógico, alguém ainda vai poder pedir um destaque desse julgamento que ele está correndo em plenário virtual para que ele venha para o plenário físico e seja julgado pelo pleno. E aí a gente, pelo menos, consegue constranger alguns ministros a mudar de posicionamento. E, pelo menos, acompanhar o voto proposto, né, e a tese proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que concede o prazo de 24 meses, 2 anos, validando esse tipo de revista vexatória, até que sejam instalados body scan e etc., raio-x e etc. E quando a gente fala de revista vexatória, a gente tem que pensar que assim, gente, eu sempre cito que eu faço parte do Conselho da Comunidade e recomendo, inclusive, a você, advogado, fazer parte também, porque o Conselho da Comunidade é um dos órgãos que fiscaliza o sistema penal. E assim, pessoalmente, profissionalmente falando, foi um crescimento enorme para mim, pelo fato de ter contato com a massa carcerária, com as unidades e com as famílias. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Na prática, quem faz as visitas nas unidades são as mães, né, idosas, mulheres de meia-idade, ou esposas, ou filhas. Porque a realidade é essa: homem abandona quem está preso. Sempre vejo na fila, são esposas, mães ou filhas. Essa é a realidade, tá? Então, pensa naquela situação de uma senhora de 60, 70 anos de idade, que sempre trabalhou, enfim, uma pessoa que você não tem que falar nada dessa pessoa. E, de repente, por algum motivo, certo ou errado, justo ou injusto, o filho dela parou nessa unidade carcerária, e essa senhora, para visitar o seu filho, tem que chegar lá e se agachar em cima de um espelhinho. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? E assim, olha, não dane-se o que o filho fez. Não importa o que o filho fez. A gente está falando dessa mãe que está indo lá, tem o direito de visitar seu filho. O direito. E a pena, ela não pode transcender a pessoa do condenado. Então, assim, se a gente pensar no aspecto de dignidade humana, você ouvinte acha digno que essa senhora se agache em cima de um espelhinho? É uma coisa digna? Essa é a provocação. E temos um princípio da dignidade humana. Então, lá um dos princípios da Constituição, lá nos 3 primeiros artigos da Constituição, certo? E aí eu fico com perdão da palavra, mais uma vez, ouvinte, puto, da gente ver uma Corte Constitucional, guardião da Constituição, vemos ali ministros, independentes de ter formação penal, civilista, independente disso, a função deles lá é de guardiões da Constituição. Eles têm que julgar os casos a partir do filtro constitucional. E eu não consigo conceber que um ministro da nossa Suprema Corte, da nossa Corte Constitucional, analisar uma situação dessa e entender que isso não fere o princípio da dignidade humana. Eu não consigo conceber isso. E o que me traz é, mais uma vez, a questão do descolamento da realidade que alguns operadores do direito têm. De enxergar a lei somente com a frieza da letra fria da lei, com a frieza das doutrinas, e esquecer que o direito ele trata de vidas, de vidas. E por isso a gente não pode ter esse descolamento da realidade. Tem que saber que a gente está lidando com vidas. Seja você advogado, seja você promotor, delegado, juiz. Por isso que eu digo, é muito importante ter esse contato com a realidade. Então você, advogado, se tiver a oportunidade de visitar unidades carcerárias, seja como voluntário da Pastoral Carcerária, do Conselho da Comunidade, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, faça isso, tá? Isso vai te dar um outro olhar sobre as vidas. Você vai estudar a lei de execução penal ou mesmo a lei de drogas com outro olhar, tá? E é isso, eu defendo assim que todo promotor, todo juiz, pelo menos uma vez ao mês tinha que fazer uma unidade, independente se é juiz corregedor de execução, todo mundo tinha que ir lá passar e conhecer, ter contato com a massa, saber quem são as pessoas que esse promotor está pedindo a condenação, esse juiz saber quem são as pessoas que ele eventualmente está condenando, para ter essa responsabilidade.
dele pedir a condenação de quem realmente tem que ser condenado e esse juiz condenar quem realmente tem que ser condenado. Tá? Então, essa, mais uma vez, provocação / desabafo, e que são questões importantes, né, da gente tratar na nossa advocacia. E também questões muito importantes que cursos como vocês estão trazendo, né? De discutir a prática, de compartilhar a vivência profissional de vocês, o conhecimento teórico, prático, né? Então é realmente importante todos esses aspectos. Pegando o gancho no que você falou, curiosamente as primeiras aulas são sobre temas, que é busca pessoal, veicular, domiciliar, mandado de busca e apreensão, etc., que o STJ avançou muito. De garantista, de respeito à intimidade, privacidade e tudo mais. E eu falo nas minhas aulas e eu alerto aos meus alunos. A gente faz isso durante todo o curso, inclusive. Na minha visão, muito avanço que teve no STJ nos últimos 2 anos, essa composição atual do Supremo Tribunal Federal vai retroagir. Tá? Muitos temas básicos. Violabilidade do domicílio, a questão da fuga, por exemplo, o que seria uma atitude suspeita, a questão da GCM, tá? Que hoje, tá? Ainda permanece o entendimento do STJ, porque veio o HC 830, 530 Só depois. Um adendo, Caio, para quem não é de São Paulo, GCM é a Guarda Municipal. São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana, né? Isso, exatamente. Que não tem poder de patrulhamento ostensivo preventivo. Então, muita coisa que avançamos, retroagiremos. Com essa composição atual do Supremo Tribunal Federal, digo para vocês que muitos desses temas, até o final de 2025, já não vai rolar, tá? Já tem muita decisão do Supremo caçando acórdãos do STJ, tá, gente? Muitos recursos extraordinários do MP que são providos anulando decisões do STJ. Teve até esses dias uma reclamação constitucional, julgada procedente pelo Flávio Dino, caçando a acórdão da 6ª turma, falando que GCM tinha poder de patrulhamento ostensivo e preventivo. Então, cuidem com isso se a gente fala no tema. E pegando só um gancho, eu gosto de fazer um deboche. Guardiões da Constituição, o que o Augusto estava falando, esse caso de revista vexatória vai ser 11-0. Né? Mas não dá para ser guardião, a gente falar que eles são guardiões da Constituição em muitos temas. Esse do RE do 28 aí, eles foram guardiões da Anvisa, porque não tem nenhum cabimento você descriminalizar a maconha e não as outras drogas falando do 28. Da onde que eles tiraram isso, gente? Da onde que dá uma interpretação? Da onde eles acharam que podiam interpretar o 28 falando só da maconha? Alguém consegue explicar? Eu não consigo. Eu não consigo. E a isonomia? Por que o consumidor de cannabis tem que ter um tratamento jurídico e o consumidor de cocaína ou outra substância tem que ter outro tratamento jurídico? E a isonomia? A pessoa também tem um cabimento. Não tem nenhum cabimento. Você me desculpa. Então, uma corte que decide isso vai decidir qualquer coisa. Com todo respeito, sem querer ser... Não é sendo pessimista, é sendo realista. Só puxando o que o Caio e o Augusto disseram, eu adoro quando o STF fala que está dando interpretação conforme a Constituição, quando declara algo inconstitucional ou quando altera o entendimento de algum dispositivo legal. O STF fez muito isso quando julgou as ADIs do juízo das garantias. Declarou inconstitucional alguns dispositivos, e a outros deu interpretação conforme a Constituição. Literalmente alterou o que o texto da lei trata, do que passou pela aprovação do Congresso e do que passou pela aprovação da Presidência da República. Chegou para julgamento das ADIs e deu interpretação conforme. Conforme o quê? Fico pensando, qual é conforme o quê? Porque, assim, a interpretação vai, diretamente contra o que diz a legislação e o que diz a Constituição, tratando desse julgamento do juízo das garantias, né? Eu acho incrível quando o STF fala isso os ministros falam isso nos votos e isso faz constar no acórdão. Acho que dá uma interpretação conforme. É impressionante, eu fico me perguntando conforme o quê, né? Mas só para a gente também pontuar, pincelar algumas questões
tratadas no curso. Quem aí tiver acesso ao nosso curso, se inscrever, enfim, ou então que participou da aula ao vivo do dia 13, aula gratuita, já está sabendo que a gente trata nesse curso da investigação criminal, passando pela ação penal, né, pelo processo penal, e a gente desemboca na execução penal. E eu e o professor Caio ficamos ali responsáveis pela investigação e pela ação penal, né? A gente trata um pouco os dois dessa primeira fase da persecução penal, e o professor José Flávio trata da execução penal. Então, a gente conseguiu fazer uma divisão bem interessante dos temas, passando aí por todas as fases da persecução penal. E uma das coisas que todos nós tratamos na nossa aula de lançamento e que, inevitavelmente, a gente fala nas aulas do curso é sobre a postura investigativa que deve ter a advocacia criminal nos processos penais, mas especialmente na lei de drogas, porque, como, né, já tratamos no início do episódio, o grande problema do processo penal hoje, envolvendo a lei de drogas, é o estándar de provas, é a produção de provas. E eu acho que, não pretendendo dizer aqui que, né, deve haver uma inversão do ônus da prova, ou que a carga probatória no processo penal, nesses casos, deve ficar a cargo da defesa, não querendo dizer isso de modo algum. A gente sabe que no processo penal a carga probatória é sempre da acusação, porque deveria operar-se a presunção de inocência, né, uma vez que o Ministério Público não consegue provar a sua hipótese acusatória, a presunção de inocência é o que deve prevalecer. A gente sabe que na teoria é isso que existe, mas na prática nem é isso, nem sempre é isso que acontece. A gente tem tratado no curso acerca dessa posição investigativa da advocacia criminal, dessa posição de produção de provas, já que o grande problema é a prova, o grande problema é a produção rasteira de provas. Então, se a advocacia criminal não busca provas, não vai atrás de produzir provas acerca da inocência ou dos interesses defensivos no processo penal, eu acho que a gente também tem um grande problema, partindo do pressuposto de que basta a prisão em flagrante, basta o laudo toxicológico e basta a palavra dos policiais para a condenação. Então, eu acho que também cabe à advocacia criminal tomar uma postura um pouco diferente, não só de contraposição, de uma mera contraposição, de uma mera, né, exercício ali de obstáculo com relação à prova produzida pela acusação, mas de produção de prova também, infelizmente. Na prática, a gente sente a necessidade de ter que produzir prova da inocência ou, né, dos interesses do nosso cliente para conseguir um desfecho positivo, senão o desfecho vai ser sempre o pior, que é o condenatório, porque a produção de provas é muito incipiente, né? Basta o depoimento dos policiais. Mas eu acho que esse é um dos grandes, assim, dos grandes pontos do nosso curso também. Mostrar para a advocacia criminal essa outra forma de atuação. E tem muita gente que acha que a investigação por parte da defesa, a investigação defensiva é uma coisa muito nova, é uma coisa, né, que nunca foi vista, que nunca foi apreendida em nenhum lugar, mas a gente faz investigação defensiva o tempo inteiro, né? Inclusive, o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB veio dar segurança, veio dar respaldo a uma prática que a advocacia já tem há muito tempo, né? Desde sempre. E eu acho que isso nos dá mais segurança para ir atrás de prova, né? A gente também pode produzir provas pela defesa, a gente também pode recolher documentos, a gente também pode entrevistar testemunhas, entrevistar vítimas, entrevistar o nosso cliente e correios, enfim, a gente pode fazer isso, e a gente pode fazer isso hoje com segurança por meio desse provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB. Então, acho que essa posição mais ativa da defesa, e não só combativa, é também importante nos casos envolvendo a lei de drogas, porque a produção de provas é um problema. Gente, falamos
tantas coisas aqui, desabafos, questões críticas. O podcast ele tem uma linha editorial crítica, né, ao direito, né? Essa é uma linha que normalmente eu sigo e os convidados também acabam seguindo nesse sentido também. Mas a gente tem que sempre acabar com um final feliz, né? A gente tem que sempre deixar aquela mensagem de esperança para o nosso ouvinte, que é estudante, que é jovem advogado, né? Porque a vida também é beleza, como eu digo, né? Não é só tristeza, a gente tem que rir também, né? Se divertir, né? E partindo assim para a nossa mensagem mais otimista para esse jovem advogado, eu gostaria de saber de vocês quais são as oportunidades, né, profissionais relacionadas a essa advocacia voltada à lei de drogas. Como vocês enxergam isso? Isso é algo realmente interessante para esse jovem advogado ou para esse estudante que quer atuar na advocacia criminal e já está ali no último ano da graduação, já está se preparando ali para a sua prova da ordem? Quais são as perspectivas aí de vocês? Vamos lá. Pensando, então, nas atuações legislativas, na necessidade de uma atuação mais segura do advogado, da advogada, nós lançamos, então, a segunda turma do curso Fórmula da Defesa na Lei de Drogas, tá? Eu tenho certeza que o Augusto vai colocar o link aqui na descrição desse episódio do Conversa Criminal. E tem alguns alertas aqui que a gente, logicamente, tem que fazer, né? O valor, por exemplo, desse curso, que é completíssimo, ele tem mais, tá? Não somos só nós três, né? Nós três, logicamente, vamos dar a maioria das aulas, dessas mais de 50 aulas, mas também teremos convidados especiais para tratar sobre temas pontuais que é a especialidade deles. Então, nós teremos, por exemplo, Wesley Carvalho falando sobre habeas corpus para plantio, para cultivo de maconha. Nós vamos ter a Beatriz Dagger falando sobre a colaboração premiada. Nós teremos também o Jaime Miranda, que é defensor público em Rondônia, que ele vai falar tanto sobre a inquirição, cross-examination durante a instrução e também alegações finais orais, que é a especialidade dele. Ele faz isso todo dia, todos os dias, em vários casos por dia, e ele é um expert nesse assunto. Então é o seguinte, chamamos esse pessoal de peso também para o curso, que é um diferencial da primeira turma. Na primeira turma fomos só nós e teve uma aula excepcional extra. Então, dessa vez, nós aprofundamos um pouquinho mais. O curso é ainda mais exaustivo, tanto falando de inquérito policial, quanto de ação penal e quanto de execução penal. Mais uma vez, são mais de 50 aulas que a gente vai falar sobre isso. Então, tem muita coisa para você. Tem material complementar, tem grupo no WhatsApp. Nós estamos dispostos a responder todas as perguntas. E isso tudo você vai levar até dia 27 de julho, com desconto ainda exclusivo. Tá? Então, quem adquirir até dia 27 vai adquirir o curso completo, né? Vai se inscrever pelo valor de R$ 797 e o valor cheio é R$ 997. Então, você tem até dia 27 para aproveitar o desconto. Se perder, vai ter que pagar o valor cheio, não tem jeito, tá? Qualquer coisa, vem falar com a gente também, que a gente explica um pouquinho mais sobre a ementa, sobre todas as necessidades. E se de fato preenchem, né, as suas necessidades, eu tenho certeza que sim, justamente porque o curso é um curso completo, do início ao fim, do básico ao complexo, justamente que a gente tem o objetivo de introduzir no tema, apresentar soluções estratégicas e o objetivo, logicamente, de resolver casos práticos que você vai lidar no cotidiano, no exercício da sua advocacia. É isso. E Zé, pagamento só à vista, forma de pagamento para o nosso ouvinte, que está saindo da faculdade, está começando sua advocacia. Parcela em até 5 vezes sem juros, Augusto. Pô, maravilha, Zé. E lembrando que, como vocês comentaram, né, a lei de drogas hoje é o que mais ocupa, né, as varas criminais, as câmaras, turmas criminais nos tribunais pelo país, e o que significa que é uma boa oportunidade profissional, você ouvinte que está para começar ou está no início aí da sua
trajetória como advogado criminalista. Então, fica aí a oportunidade do curso, né? O Caio, que tem uma forte atuação na advocacia em lei de drogas, como ele comentou, assim como o Zé e a Mara, ele até pode falar, né, Caio, você, como um advogado, né, que iniciou, qual que é essa tua visão, assim, para esse advogado que está iniciando na advocacia criminal e quer atuar na lei de drogas, tem essa vontade? Você realmente acredita que é uma boa oportunidade profissional, tem espaço, tem mercado, tem trabalho? Tem bastante. E assim, você tem que se... Só que da mesma forma que tem bastante mercado, bastante trabalho, tem bastante advogado, né? Então você tem que se especializar nisso. E assim, o que eu vejo e o que eu noto é que tá tudo muito dinâmico em temas envolvendo lei de drogas. Todo esse negócio que a gente tá falando aí, busca pessoal, domiciliar, etc., dá a impressão que é 2010 esses entendimentos. Não, é 2021, um RHC lá, 158.580 da Bahia. Esse da confissão informal aí, que muito está relacionado à lei de drogas, é de 2 de julho de 2024. Muitos outros temas, quantidade de drogas na dosimetria da pena. É um negócio que foi pacificado ano passado. Causa de admissão do 41 lá, que pouca gente fala, ano passado. Então você tem que estar atualizado com isso para você se diferenciar na advocacia criminal, porque, de novo, assim como tem muito caso, muito processo em curso, muita execução, tem muito advogado. E o propósito do curso é te atualizar com isso, 2 anos de acesso, né, a partir da compra, mas não só atuar ali na primeira instância, né? No curso também tem aulas de recursos, HCs, enfim. Então, porque muitas das vezes também a gente, se fosse restringir a nossa atuação em primeiro e segundo grau, a gente nunca vai ter êxito na vida, né? Porque o tanto de ordem concedida que tem lá o recurso especial provido é inacreditável. Primeiro e segundo instância não gosta dos entendimentos do STJ, então isso a gente ensina também. Inclusive, tem muito advogado e advogada que tem medo de atuar nas instâncias superiores e o curso vem com essa proposta também de fornecer subsídio suficiente e segurança para atuar nos graus superiores. É verdade, muitos advogados têm esse receio e por isso que é importante ter esse treinamento, esse estudo para atuação em tribunais superiores, porque como os ouvintes que me acompanham há mais tempo sabem, atuei por 10 anos como assessor de magistrado aqui no Tribunal de Justiça do Estado e eu sei da importância de saber atuar nos tribunais superiores, pois infelizmente muitos juízes de primeiro grau, assim como os tribunais ordinários, não seguem entendimentos das cortes superiores. Então é importante saber fazer um bom HC, é importante saber fazer um bom recurso especial, um bom recurso extraordinário, para ter, assim, garantido os direitos do seu cliente conforme o entendimento das cortes superiores. E uma outra coisa também que eu percebo que é a grande dificuldade do advogado que está começando é essa parte mais comercial, contratual, como lidar com o cliente, como fazer essa prospecção de cliente, nessas questões que a faculdade de direito, o curso de direito não ensina e o advogado vai aprendendo isso na prática, né, calejando. Vocês no curso, esses demais aspectos extrajurídicos, vocês abordam também? Isso auxilia esse advogado que está começando? Justamente, Augusto, tá? Recentemente, inclusive, nós tivemos acesso de vários advogados e advogadas, jovens advogadas, chegando até mesmo a perder suas vidas, sendo preso em flagrante com cliente, enfim, justamente por conta dessa atuação que muitas vezes ela acaba talvez se confundindo na atuação, e não só isso, às vezes entrando no carro, pegando carona com o cliente, sabe, tem um limite que a gente pode chegar, toma cuidado. Então, pensando nisso, nós também vamos fazer algumas aulas, né, gravar algumas aulas justamente com esse propósito, tá? Não só, logicamente, de ensinar um pouco e dar alguns insights sobre o atendimento com o cliente, fechamento de contrato, elaboração de contrato, etc., mas também estabelecer um cuidado e um limite de atuação do advogado que muitas vezes não tem esse conhecimento, porque não tem um mentor que nunca disse nada, que nunca estabeleceu um limite, que nunca explicou, e o papel justamente nesse tipo, nosso papel no curso não é só de fornecer conhecimento exauriente a respeito das temáticas de direito material e processual, mas também
explicar que existe um limite na atuação profissional, para justamente não correr nenhum tipo de risco, porque o que acaba gerando esse risco não é natural do exercício da advocacia criminal, não. Às vezes é uma palavra maldita, às vezes é um limite que foi extrapolado, é um limite que não foi estabelecido com o cliente. Então, tem que saber justamente atuar nesse tipo de caso. Particularmente, eu estou atuando em mais de 2 processos recentes, só nesse ano, de operações que estão envolvendo advogados que justamente excederam esse limite. Então, pensando nisso, também a proposta do curso é apresentar minimamente uma segurança na atuação. Maravilha, Zé. Bem, gente, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Faço, né, mais uma vez o agradecimento pela participação dos nossos convidados, que já são da casa, já são meus amigos, né? Digo aqui, destaco, né? Os 3 não moram aqui em Curitiba, que é a minha cidade, mas já tive a honra de receber os 3 aqui na minha casa, e é sempre um prazer, sempre deixo aqui o convite, quando passarem por Curitiba, pô, venho aqui comer uma pizza, tomar um vinho, uma cerveja, que é sempre um prazer receber vocês, que são pessoas que admiro tanto na forma profissional, também como pessoal, tenho aí um afeto, um carinho por vocês 3. Então deixo aqui esse agradecimento, essa demonstração de afeto e amizade, e deixo também aqui o espaço aberto para um recado para os ouvintes, alguma consideração final, alguma indicação. Por favor, fique à vontade, a palavra está com vocês. Mário, por favor, né, as damas primeiro. A recomendação que eu deixo é a mais óbvia, né? Venham conosco para este curso excepcional. A gente já cansou de dizer que é o mais completo sobre a lei de drogas, do inquérito policial à execução penal, passando por diversos temas relevantíssimos para a atuação de excelência estratégica da advocacia criminal. E também, Augusto, agora direcionado para você, fica o convite para você vir até Londrina, né? Já que os 3 já foram até a sua casa em Curitiba e você está nos devendo uma visita aqui em Londrina. Os 3 morando em Londrina agora e estamos esperando você. O convite já foi feito e reiterado diversas vezes. Será programada. Ainda não conheço Londrina, mas essa viagem será programada e vamos nos encontrar aí. Ô, louco, eu achei que você já conhecia Londrina. Mas, enfim, obrigado novamente pelo convite. Eu reitero o que a Mari disse. Só para vocês terem uma ideia, tem 3 aulas, né, disponíveis, e eu fiz as contas aqui agora durante a reunião. Já tem disponível no Drive dos alunos 29 modelos de petições, incluindo habeas corpus, defesa prévia, recursos, memoriais, modelos de contrato, propostas e 31 precedentes favoráveis à defesa, só dessas 3 primeiras aulas, que é direito ao silêncio, busca pessoal e busca veicular. Tá? Então, o material ele vai sendo atualizado aí de acordo com que as aulas foram publicadas. Tem 3 aulas, 30 modelos. Então, nós temos 60 aulas, imagina quanta coisa vai vir aí para vocês. Então, obrigado, Augusto, pelo convite. E estou sempre aqui à disposição, não só para falar desse tema específico, mas de outros também. Valeu, meu irmão. Valeu, Augusto, meu querido. Cara, sempre um prazer imenso estar contigo, tomando um café da manhã, discutindo criticamente o processo penal, o direito penal de uma forma geral. Estendo aqui as orientações da Mari e do professor Caio, da professora Mari, do professor Caio. E, logicamente, Augusto, nada mais necessário do que você aqui em Londrina para a gente tomar um vinhozinho e presencialmente discutir esses temas, tá? Porque da última vez que nos saímos, eu, a Mari e o Caio, a gente ficou horas discutindo sobre política, direito penal, criminologia. Então é isso. Augusto, muito obrigado, tá? Meu carinho especial todo a ti, eu te admiro muito. Você, inclusive, né, tem a felicidade de poder participar contigo em alguns processos e de discutir contigo e ter a tua visão extremamente experiente e diferenciada sobre os temas que a gente está tratando. Então, meu querido, muitíssimo obrigado pelo espaço e tamo junto. Maravilha, depois dessa intimação já vou providenciar a passagem para Londrina, né?
Quero agradecer em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.